Acessibilidade para utilização dos espaços. Esse será o tema da nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos para mais um Garantindo a Acessibilidade. Por aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, empresária, mestre em engenharia civil e hoje nós vamos falar de um tema mais técnico. Vamos falar sobre a utilização dos espaços considerando a acessibilidade. Eu quis trazer, é um tema mais técnico, sim e não, porque eu vou trazer essa parte que está contida aqui na norma, que talvez não esteja tão explícita assim, para poder tentar mostrar para vocês como que vocês podem considerar, projetar ou adequar espaços de modo que eles se tornem acessíveis, utilizando os parâmetros que estão na norma aqui de forma direta e aqueles que estão de alguma forma que não é tão direta assim. Então, o que eu considero importante é a gente ter a norma como nosso referencial técnico para entender como que os espaços de edificações, serão acessíveis, mas entender como que a gente pode utilizar essa ferramenta quando a gente não tem algo assim que esteja tão especificado, isso aqui eu tenho que fazer dessa forma, mas algo que você consiga usar os parâmetros que estão na norma para possibilitar que aquele espaço seja utilizado com autonomia e com segurança por todas as pessoas. Vai ficar mais claro aqui ao longo da explicação que a gente for fazendo, então vamos devagarzinho aqui que vai dar certo, tá bom? Então, veja bem, eu quis trazer esse tema mais técnico, eu tenho falado muito sobre acessibilidade, mas não trazendo temas assim tão técnicos, então por isso que eu resolvi trazer isso aqui hoje, e vamos lá. Eu não vou falar aqui das características específicas que estão ali na norma, considerando esses parâmetros diretos. Por exemplo, se eu tenho um mobiliário acessível, uma superfície para refeição, uma superfície de trabalho, eu tenho aqui na norma quais são as características desses elementos que deverão ser atendidas para que aquele mobiliário seja acessível. Então, esse tipo de parâmetro, a altura tem que ser tal, a largura tem que ser tal, eu não vou mencionar isso aqui, porque eu considero que essas informações são algo que a gente não deve decorar. A gente deve saber onde a informação está, no caso aqui na norma, onde buscar essa informação na norma, quando a gente precisar implementar em alguma situação, hoje o projeto, hoje a adequação de espaço, mas eu quero trazer uma percepção diferenciada, justamente para você ter mais liberdade na hora de trabalhar a acessibilidade aí dos espaços. Então, veja bem, para iniciar, vou tentar construir uma linha de raciocínio aqui, e primeiro eu vou voltar aqui no conceito trivial do que é acessibilidade. E eu vou trazer uma definição mais simples e intuitiva, que a gente consegue pegar no que é acessibilidade aqui, que é o que eu considero acessibilidade, é possibilitar que as pessoas vivam as suas vidas. É exatamente isso que as pessoas querem, viver as suas vidas, assim como qualquer pessoa. Então, se você fizer um exercício de pensar em como é a sua rotina diária, eu sempre dou esse exemplo aqui, o que você faz aí no seu dia a dia, você acorda, você se levanta, você está aí utilizando a sua casa, que é um espaço privado, você vai sair, você vai utilizar a infraestrutura urbana, que vai ser a calçada, que vai ser sistema de transporte, você vai trabalhar, você vai frequentar um curso, uma universidade, você vai, no seu momento de lazer, ir a um teatro, ir a um bar, encontrar com seus amigos, enfim, tudo isso que você faz, acessibilidade nada mais é que possibilitar que todas as pessoas também realizem essas tarefas com autonomia e com segurança. Então, no frigir dos ovos vai ser isso. Então, buscando assim esse conceito de acessibilidade, a gente vai trabalhar, buscar no referencial técnico aqui quais são aqueles elementos que vão possibilitar que as pessoas façam isso, considerando que acessibilidade arquitetônica, que é o tema que eu falo aqui, que eu gostaria que vocês tivessem uma compreensão melhor. E eu vou trazer aqui também um conceito de acessível, que está aqui na NBR 9050, que é o quê? Espaços mobiliários, que está lá no item 3.1.2, NBR 9050, espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elementos, que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa. Então,
trazendo uma linguagem mais técnica, se atenha a esse finalzinho aqui, que possa ser alcançado. Então, a pessoa tem condição de chegar até aquele elemento, a pessoa deve alcançar, ela deve ter condição de acionar aqui. Então, a gente vai entender onde que a gente vai buscar esses parâmetros aqui na norma. É acionado, utilizado e vivenciado. Então, isso aqui eu tenho uma indicação assim mais generalista, porque o que acontece? As maneiras que as pessoas vão interagir com os espaços de edificações, ela vai depender também de qual é o tipo de edificação, de qual é a finalidade que aquela edificação ali existe. Então, a gente vai trazer aqui um conceito também do mapa da acessibilidade, que é o meu método, que eu já vou falar sobre ele aqui, para a gente conseguir perceber esse espaço aqui, essas edificações, de uma maneira assim mais simples, mais intuitiva, mais natural, sem precisar ficar achando que, meu, tem que ver na norma o que é. Então, a gente tem que primeiro trabalhar esse tipo de percepção para ver que a acessibilidade é algo que é mais simples e mais fácil de ser trabalhado quando a gente faz esse tipo de exercício que eu vou trazer para vocês aqui. Para continuar aqui na nossa linha de raciocínio, a gente vai construir uma edificação aqui mentalmente. Quando a gente vai projetar ou construir ou pensar em algum espaço, em alguma edificação, veja bem, primeiro a gente vai pensar no projeto, na construção, na adequação daquele espaço físico, da estrutura física. Então, se eu vou projetar, eu tenho que considerar os tamanhos dos espaços, as áreas de circulação, o que eu vou utilizar ali para fazer uma circulação vertical que possa existir. Se vai ser escada, se vai ser rampa, se vai ter equipamento eletromecânico de circulação, os corredores, o acesso, se tem alguma área externa. Isso é uma construção em um nível mais macro. Aquilo que você precisa definir, que é o que é muito importante ser bem definido e bem construído ali nas etapas de projeto, porque isso vai ser determinante para a garantia da acessibilidade ao longo de todo o ciclo de vida de uma edificação. Então, nesse momento de construção, a gente pensa nisso, nos tamanhos dos sanitários, na quantidade de sanitários que vai precisar ter naquele espaço de edificação. Tudo isso está definido em parâmetros que estão aqui nas leis e nas normas de acessibilidade. Isso é uma visão mais macro de espaços acessíveis. Depois que a gente considerou essa construção, a gente tem que vir para uma outra etapa que é de sinalização, que vão ser aqueles elementos que vão facilitar a utilização ali por todas as pessoas. E quando a gente fala de sinalização, a gente tem que considerar os aspectos visuais da sinalização, os aspectos táteis, da percepção tátil da sinalização, e o aspecto auditivo também, porque você vai precisar compor esses 3 sentidos, né? Tem aqui na norma o princípio dos 2 sentidos, que dentro desses 3 sentidos você vai precisar atender sempre 2 deles para que um espaço e uma edificação seja acessível. Então, você vai considerar o parâmetro visual e tátil, ou visual e sonoro, ou, se não me engano, na legislação, acho que dá uma preferência para o visual e tátil, mas a gente pode compor também com a sinalização sonora para que a informação que você deseja passar naquele espaço possa ser percebida por todas as pessoas, né? Então, nesse âmbito da sinalização, a gente vai considerar sinalização de espaços. Por exemplo, tem a sinalização do sanitário, aquela plaquinha ali, né, que os sanitários todos devem ser sinalizados com a sinalização em formato acessível. A gente tem a sinalização tátil no piso, a gente tem o mapa tátil, que vai fazer uma composição ali com o piso tátil para poder as pessoas conseguirem entender os elementos que existem naquele espaço ou naquela edificação e muitos outros elementos da sinalização. A gente tem sinalização, por exemplo, de espaço para a pessoa em cadeiras de rodas, quando eu tenho alguma área de espera ou alguma recepção, ou quando eu tenho algum auditório ali, algum teatro, espaço para realização de eventos. Então, toda a sinalização acessível também vai compor, vai ser um segundo escalão ali para que uma edificação seja acessível. Então, primeiro eu considerei aquela estrutura física, paredes, espaços, área de circulação, corredores, e depois eu vim com a sinalização, que vai ali trazer mais facilidades para que as pessoas consigam utilizar aquele espaço ali, considerando a finalidade para a qual ele foi construída, com autonomia e com segurança. Só que, subindo mais um pouquinho nessa escala, a gente ainda tem, depois de um espaço construído, sinalizado, a gente tem aqueles elementos que serão acionados, que vai ser o recheio da edificação, que vão ser o mobiliário, que vão ser aqueles elementos
aqueles equipamentos que vão ser importantes na dinâmica de utilização daquele espaço, para trazer uma terminologia aqui do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que vai ser o quê? Um equipamento de controle de acesso que vai existir ali, uma máquina de autoatendimento, os móveis mesmo, propriamente ditos. Então, se eu tenho um espaço ali que vai ser um espaço, um prédio comercial, um espaço de trabalho, que eu vou ter estações de trabalho ali, eu tenho que considerar um mobiliário acessível. Então, eu tenho que perceber assim, qual é a quantidade desse mobiliário, qual é a posição que esse mobiliário vai estar, como eu vou sinalizar esse mobiliário. Então, esse recheio que a gente vai falar hoje, e a gente vai tratar assim, porque a norma, ela traz muitos temas específicos considerando esse recheio, esse mobiliário, a utilização efetiva ali do espaço, não que os outros não sejam, mas aqui essa utilização efetiva do espaço. Então, eu vou ter especificações que são mais diretas, que estão aqui na norma, e eu tenho aquelas que não são tão diretas assim. Porque a norma, gente, é um documento generalista. Eu preciso considerar o máximo de parâmetros aqui na norma para eu conseguir fazer com que as pessoas entendam quais são os elementos que vão trazer acessibilidade para espaços e edificações. Mas eu não consigo tratar 100% dos casos. Eu acho que muitos de vocês já se depararam com alguma situação que não é tratada aqui na norma. E aí, como é que você faz nesses casos? Como é que você vai fazer para garantir que aquele espaço seja acessível se eu não tenho uma indicação direta aqui na norma de como aquele elemento deverá ser acessível? Então, se eu tenho, por exemplo, um equipamento de controle de acesso, eu tenho aqui na norma uma parte que vai falar sobre controle de acesso. Então, eu consigo ir lá consultar e resolver aquela questão ali para tornar aquele elemento ali acessível. Mas eu tenho outras situações em que isso não vai existir. Se eu tenho um equipamento um pouco diferente, como é que você vai fazer para poder pegar os parâmetros aqui para garantir que aquela utilização seja acessível? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, já estamos falando, na verdade, né? Então, veja bem, o que eu tenho aqui? Então, como que uma pessoa, um profissional, faria para poder trabalhar a acessibilidade desses elementos mais internos que vão, de fato, interagir, ser acionados ali, considerando a utilização do espaço por todas as pessoas? Como eu disse, eu tenho essa indicação que é mais direta. Então, na norma, o que eu vou ter ali de forma mais direta? Eu vou ter, por exemplo, superfície de trabalho acessível, eu tenho a especificação aqui na norma. Se eu tenho, por exemplo, superfície para refeição acessível, eu tenho parâmetro aqui na norma. Balcão de atendimento, balcão de informações, assentos públicos, tem aqui qual a especificação na NBR 9050. Caixas de pagamento, máquina de autoatendimento, bebedouros, equipamentos para controle de acesso, interfones. Então, toda a especificação de todos esses elementos a gente vai encontrar de forma direta aqui na norma. E a maneira convencional que os profissionais vão buscar as soluções, as informações aqui para se trabalhar a acessibilidade desses elementos. Mas, quando eu não tenho um elemento específico, eu me deparo com uma situação aqui mais particular, a gente vai precisar buscar também a norma, porque ela tem uma seção aqui que vai trazer para a gente os parâmetros que a gente deverá adotar para que os espaços e edificações sejam acessíveis e aqueles equipamentos específicos que não estão contemplados diretamente aqui na NBR 9050. Então, onde que a gente vai buscar essas informações? Se eu preciso trabalhar a acessibilidade desses elementos, eu venho aqui no começo da norma, mais especificamente aqui na seção 4, onde eu vou ter os parâmetros antropométricos que são utilizados aqui para se trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações, acionamento de equipamentos. Então, quando você sabe que existe essa seção e você se depara com alguma situação que não está prevista na norma de maneira mais direta, e você sabe que você pode consultar essa parte, como que você vai utilizar essa parte, você consegue ter mais liberdade. E mesmo porque você vai ver também que muitos desses elementos que estão especificados de maneira direta aqui na NBR 9050, eles são especificados com base nesses parâmetros antropométricos que estão aqui na seção 4 da NBR 9050. Então, quando você conhece, entende o que está sendo falado aqui e faz
um exercício de saber, não, peraí, eu tenho essa especificação aqui direta de um mobiliário, mas é porque isso já está definido aqui nos parâmetros antropométricos. Você vai ter a liberdade de, quando você se deparar com algum elemento que não esteja especificado, você saber onde que você vai buscar a informação para conseguir garantir que aquele elemento ali que você está projetando ou adequando seja também acessível. Tá bom? Então, veja bem, o que eu tenho aqui nos parâmetros antropométricos? Eu tenho aqui, primeiro, os parâmetros de como que é a configuração de uma pessoa, porque o que é aqui, ó? Para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas de 5 a 95%, que é aquela curva de Gauss ali, né? Acho que é isso mesmo, da população brasileira. Ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada foram eliminados. Então, você pega, assim, a maior parte da população para entender quais são as características físicas, né, dos corpos dessas pessoas, que são o que vão efetivamente utilizar os espaços. Então, aqui, primeiro eu tenho aqui, ó, qual é o parâmetro de uma pessoa em pé? Então, eu tenho o espaço que a pessoa ocupa. Uma pessoa em bengala, uma pessoa com 2 bengalas. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, que aí eu vou compartilhar a tela. Se você está vendo aqui no Instagram, eu estou compartilhando a tela aqui no YouTube, você vai conseguir ver as imagens que eu estou mostrando. Então, deixa eu vir aqui. Então, espero que vocês estejam vendo. Esses aqui são os parâmetros antropométricos, né? Então, existe esse tipo de especificação aqui na norma que vai servir, são as informações que vão gerar todos os parâmetros que estão nas partes subsequentes da norma. Então, se eu tenho, por exemplo, um parâmetro para dimensionamento de tamanho de sanitário acessível, aquelas informações partiram dos parâmetros antropométricos, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu tenho aqui? Pessoas em pé. Eu tenho aqui o espaço que uma pessoa em pé ocupa. Então, se há uma pessoa com bengala, uma pessoa com 2 bengalas, uma pessoa com andador com rodas, uma pessoa com andador rígido, uma pessoa com muleta, eu tenho aqui o espaço que ela vai ocupar. Então, quando eu venho aqui no conceito de acessível, para voltar aqui, e eu tenho que possibilitar aqui, ó, que a pessoa alcance qualquer espaço, equipamento, edificação, eu tenho que saber se aquele percurso que ela vai realizar vai ser suficiente para acomodar aquela pessoa, considerando todas essas situações, de uma pessoa sem deficiência, uma pessoa com bengala, uma pessoa com andador, uma pessoa em cadeira de rodas, aqui, ó, pessoa em pé, sem órtese, pessoa com apoio de tripé, muleta do tipo canadense, pessoa com bengala de rastreamento, aquela bengala da pessoa com deficiência visual, o espaço ocupado por uma pessoa acompanhada de um cão-guia, e aqui pessoas em cadeiras de rodas. Então, aqui eu vou ter esses parâmetros que vão servir de referência para o dimensionamento de espaços, edificações, e se eu tenho algum equipamento a ser acionado, a gente vai ver aqui essa questão do acionamento também, é daqui que saíram todas as informações. Então, se eu tenho, por exemplo, que definir uma área de circulação, se eu tenho, por exemplo, uma largura de rampa que está lá no mínimo 1,20 m, mas eu posso considerar 90 centímetros em situações excepcionais, mas o recomendado é 1,20 m e o melhor dos mundos 1,5 m. A própria norma fala isso. Da onde que vem isso? É a largura de rampa que vai acomodar todas as pessoas nessas mais diversas situações aqui. Pessoa em pé, pessoa sem deficiência, pessoa com deficiência, com questões de mobilidade, que use algum equipamento de tecnologia assistiva, seja uma bengala, um andador, uma muleta canadense, qualquer tipo de equipamento como esse. Ou uma pessoa que esteja em cadeira de rodas. Então, aqui nesse caso, eu tenho parâmetro para uma cadeira de rodas convencional. É claro que existem também outros modelos de cadeira, mas o que a norma traz aqui como referência é esse modelo de cadeira de rodas aqui. E depois eu tenho aqui, sabe o módulo de referência, 80 por 1,20 m? Está aqui, é o espaço ocupado por uma pessoa em cadeira de rodas, que está aqui nesses parâmetros antropométricos, 80 por 1,20 m. Então, quando eu vou sinalizar um espaço para a pessoa em cadeira de rodas, é daqui que saiu essa informação. Área de circulação em manobra. Qual é a largura para a área de circulação em manobra? Então, eu vou ter aqui a informação, considerando uma pessoa em cadeira de rodas, o espaço que ela vai ocupar
para poder fazer o seu deslocamento aqui frontal. Então, o espaço que é considerado é no mínimo 90. Então, esse 90 é daqui que saiu a largura mínima da mínima de 90 que eu vou ter em alguns casos para dimensionamento de rampas, em situações excepcionais. Né? Claro que eu vou buscar o parâmetro mais confortável, 1,20 m, 1,5 m, mas o mínimo do mínimo partiu do parâmetro antropométrico. Então, se eu tenho uma área de circulação, o espaço que eu vou ter considerando uma pessoa em cadeira de rodas e uma pessoa em pé, é esse que está mostrado aqui na figura 4B. Né? Então, é daqui que saíram todas as informações. E é daqui que você vai entender se aquele equipamento que é mais particular que você precisa entender se é acessível ou não, será possível de ser alcançado por qualquer pessoa. Como uma pessoa em cadeira de rodas é uma pessoa que vai ocupar um espaço maior, então a gente vai basear esse parâmetro de alcance nesse espaço ocupado por uma pessoa em cadeira de rodas, por essa circulação interna do espaço por uma pessoa ocupada em uma pessoa em cadeira de rodas. Então, aqui a gente tem aqui, ó, largura para transposição de obstáculos, aqui, no mínimo 90, quando eu tenho até 40 centímetros de largura aqui desse obstáculo que será transposto. Então, os parâmetros estão todos aqui. Aqui também tem uma questão aqui, mobiliários na rota acessível. Tem aqui uma explicação do porquê que eu devo sinalizar elementos suspensos. Aqui, o que acontece? Além dos parâmetros antropométricos, considerando aqui as características físicas das pessoas, eu tenho situações mais particulares, como essa que está sendo mostrada aí, por exemplo, que são para pessoas com deficiência visual que usam ali a bengala de rastreamento para auxiliar ali na sua circulação pelo espaço. Então, quando você pensa em como que as pessoas vão fazer para poder se deslocar por aquele espaço, você vai entender o porquê de algumas coisas. Então, quando eu falo lá na NBR 16537 que elementos suspensos devem ser sinalizados, é porque alguém já parou, já pensou em como que uma pessoa com deficiência visual vai utilizar aquele espaço ali na prática e algumas situações perigosas que ela estará sujeita caso essa sinalização não exista. Então, aqui, vem exemplificando, e é interessante a gente buscar esse tipo de informação, que a gente passa a entender um pouco do porquê das coisas. Não é do nada que as informações são tiradas. Aí a gente passa a entender e não precisar ficar decorando as informações. Quando a gente entende o que a gente está fazendo, fica muito mais simples, muito mais fácil trabalhar a acessibilidade. Então, eu tenho aqui esse parâmetro também que está sendo mostrado, e aqui, avançando um pouquinho, a gente tem aqui área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento. Então, eu tenho aqui, ó, rotação em 90 graus, vou mostrar as imagens que ilustra melhor. Rotação em 90 graus, então mostra direitinho, uma pessoa em cadeira de rodas, se ela precisar girar aqui 90 graus, o espaço que ela vai ocupar vai ser esse, de 1,20 por 1,20. Se ela tem que fazer um giro de 180 graus, então se você pensa ali em uma área de circulação, num corredor, a pessoa está andando ali no corredor, ela precisa eventualmente fazer a volta, ela vai fazer essa volta de 180 graus, o espaço que uma pessoa em cadeira de rodas vai ocupar vai ser esse mostrado aqui na figura 7B, rotação de 180 graus, que vai ser de 1,20 por 1,5. Então, daí que vem de ter uma largura de circulação, um corredor, quando eu tenho um corredor mais extenso, eu colocar uma largura mínima de 1,20 m, porque uma pessoa em cadeira de rodas que vai passar por aquele corredor, eventualmente vai precisar fazer uma volta, fazer um giro, uma rotação de 180 graus para poder voltar ali pelo caminho. Então, ela tem que ter essa possibilidade, né? Claro que eu tenho especificação de larguras de corredores menores, mas aí são corredores menos extensos, menos extensos, que uma pessoa não vai precisar fazer a volta naquela largura mínima ali. Então, tudo começa a fazer um pouco de sentido. Quando eu venho aqui, rotação de 360 graus, o espaço que a pessoa vai ocupar é uma circunferência com diâmetro de 1,5 m. É daí que vem a especificação de sanitários acessíveis, que eu tenho que ter aquela área de giro, que é o espaço necessário para uma pessoa em cadeira de rodas fazer a sua manobra ali, estando com a cadeira. Então, vem daí, figura 7C, figura 7C. E assim por diante, gente. Aqui, ó, manobra em cadeira de rodas com deslocamento, é daqui que vem. Então, se eu estou projetando uma rampa, por que o patamar tem que ser dessa largura? Porque a pessoa vai precisar fazer um giro, o espaço que ela vai ocupar vai ser esse aqui, e vem daqui desses parâmetros antropométricos que estão indicados aqui na NBR 9050, na seção 4,
tá? Aqui, posicionamento em áreas confinadas, quando eu tenho ali na escada aquela sinalização de área para a pessoa em cadeiras de rodas, em escadas, né, naquele espaço ali que a pessoa vai parar, se posicionar para receber algum tipo de auxílio numa situação de emergência. Por que tem que ser daquele tamanho? Vem aqui, ó, espaço para cadeiras de rodas em áreas confinadas. Se eu tenho uma área confinada, eu não vou considerar um módulo de referência ali certinho. Eu vou considerar um módulo de referência mais uma área ali que a pessoa vai conseguir fazer a manobra para acomodar aquele espaço ali para a pessoa em cadeira de rodas. Então, isso aqui eu tenho que considerar na hora de projetar espaços aqui em áreas confinadas. Tem aqui essa parte de proteção contra quedas em área de circulação, que eu não vou entrar muito aqui agora, mas vale a pena também dar uma olhada. Áreas de transferência, área para aproximação. Então, recomendo que vocês venham e entendam o que está sendo falado aqui, ó? Dimensão referencial para alcance manual. Já entra aqui, voltando na definição de acessível, a pessoa precisa alcançar, então ela precisa se aproximar, ela precisa alcançar. Qual é a distância que ela vai ter para conseguir alcançar e acionar algum equipamento que você quer saber se atende a requisitos de acessibilidade ou não. Então é isso que você vai pensar, vou trazer aqui o mapa da acessibilidade, que é o meu método, que eu sempre falo sobre ele aqui, que é uma maneira de você trabalhar a percepção de espaços e edificações de modo que eles sejam acessíveis. Então, o primeiro passo é o quê? A dinâmica de utilização do espaço, você entender como que as pessoas vão utilizar aquele espaço, a finalidade para qual aquele espaço foi construída, e voltar em microações aqui para entender como que as pessoas vão utilizar aquilo que você está projetando. Então, se você pensa num equipamento, em algum elemento que não está previsto na norma, você tem que pensar, a pessoa vai conseguir alcançar aquilo ali que eu estou precisando trabalhar acessibilidade? Ela vai conseguir se aproximar, ela vai conseguir utilizar, acionar, vou falar de acionamento daqui a pouquinho. Então, aqui, ó, parâmetro de alcance, referencial para alcance manual. Então, eu tenho aqui uma pessoa em pé, você vai ver que uma pessoa em pé com o braço esticado aqui, ó, entre 50 e 55, é o alcance que ela vai ter. Então, uma pessoa consegue se aproximar de modo que, se ela precisar alcançar, ela vai ter essa distância para ter esse tipo de alcance. Então, é daqui que vem esses parâmetros. Tá vendo aqui, ó? Uma pessoa sentada, alcance manual frontal para a pessoa sentada. Eu tenho alcance manual frontal com superfície de trabalho para a pessoa em cadeira de rodas. Então, se você pegar lá a especificação de superfície de trabalho acessível e vier fazer um paralelo com essa especificação desse parâmetro antropomértrico, você vai ver, você vai encontrar muitas similaridades, porque a informação partiu daqui, na verdade. Entendeu? Então, muitos outros parâmetros você vai buscar nessa seção aqui da norma. Recomendo que você venha, leia com calma, entenda o que está falando aqui e saiba usar em algum momento que você estiver trabalhando acessibilidade aqui, ó. Superfície de trabalho, então, enfim, tem muitas coisas. E para trazer mais uma questão aqui, ó, tem aqui, ó, empunhadura e acionamento aqui, ó. Essa parte aqui de maçanetas, barra antipânico, puxadores, mas essa parte aqui de acionamento, eu vou trazer ela, porque eu sempre me deparo com ela quando eu estou fazendo algum tipo de serviço técnico de acessibilidade, ou projeto, ou laudo. Então, a gente considera essa questão de acionamento, controle, dispositivos de comando ou acionamento. Então, a gente considera ali, a pessoa conseguiu se aproximar daquele elemento, ela conseguiu alcançar, então, aqui a distância de braço, ela conseguiu alcançar aquilo que ela precisa, dependendo da finalidade para aquilo foi projetado, né? Voltando aqui para o mapa. Então, ela conseguiu. Como é a dinâmica de utilização daquilo que você está precisando trabalhar a acessibilidade? Você vai precisar que a pessoa consiga alcançar ali, chegar, se aproximar, alcançar algum tipo de acionamento. Como que é esse acionamento? Então, veja o que está mostrando aqui, ó, controles, dispositivos de comando. Os controles, botões, teclas e similares devem ser acionados por meio de pressão ou de alavanca. Recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensões seja igual ou superior a 2,5 cm, conforme a figura 25. Então, essa parte de acionamento, comandos de acionamento, aparece a todo momento, porque
Vamos observar aqui, ó, passa a fazer esse exercício. Quando você está utilizando um espaço, uma edificação, a gente vai sair do automático, vamos trabalhar aqui o mapa da acessibilidade, entender quais serão as microações necessárias na interação daquele espaço. Então, imagina que você chegou, você tem aquele acesso. Como que é esse acesso? Eu tenho um interfone, dependendo da edificação, eu tenho ali aquele equipamento para eu poder acionar uma campainha para poder chamar, para informar que eu estou ali aguardando para entrar, você consegue alcançar, é comum as pessoas colocarem o controle alto, então não consegue perceber que existe um parâmetro de altura, uma faixa de alcance acessível, que vai ser aquela faixa de alcance que vai possibilitar que todas as pessoas consigam acionar aquele elemento ali. Como que é aquele acionamento? É pressão? É alavanca? É algum outro tipo de acionamento? É muito comum, já vi em muitos lugares agora, tem se modernizado esses controles de acesso, reconhecimento facial. Então, esse parâmetro de reconhecimento facial, como que uma pessoa com deficiência vai utilizar? Se for uma pessoa em cadeira de rodas, ele está posicionado de maneira que aquela pessoa sentada na cadeira, que vai ter uma altura ali menor, vai conseguir posicionar ali a sua face para poder fazer aquele tipo de acionamento. Ele vai estar posicionado, como que vai ser a utilização desse tipo de controle de acesso por uma pessoa com deficiência visual? Ela vai conseguir identificar onde que ela deve posicionar o seu rosto ali? Eu tenho algum tipo de comando alternativo? Entendeu? Como é que vai ser esse acionamento? Então, tudo que eu vou acionar, eu considero pressão ou alavanca ou alguma maneira acessível, em que todas as pessoas vão conseguir interagir com aquele. Gente, é mínimo. A gente não pensa para fazer essas coisas. A gente já vê o controle de acesso, já sabe o que tem que fazer. Se é um controle facial, vai lá posicionar a face. Se é algum tipo de crachá, você posiciona o crachá lá e entra. Mas a gente tem que considerar, né, para trazer o segundo passo aqui do mapa da acessibilidade, que aquele elemento deverá ser utilizado por todas as pessoas, deverá haver essa possibilidade. Então, como que isso vai ser? Considerando todas as características das pessoas, independente de suas limitações ou das suas capacidades. Então, esse segundo passo é considerar, para saber se aquele elemento vai poder ser utilizado por todas as pessoas, é nada mais que aquele exercício do e se. Tá, então eu tenho esse elemento aqui que eu estou trabalhando a acessibilidade. E se eu for uma pessoa em cadeira de rodas? E se eu for uma pessoa com deficiência visual? E se eu for uma pessoa com deficiência auditiva? E se eu for uma pessoa com baixa estatura, uma pessoa obesa? Então eu considero todos essas possibilidades para entender se aquele elemento poderá ser utilizado por todas as pessoas. Esse é o segundo passo do mapa da acessibilidade. E o terceiro, que é o domínio do referencial técnico, é justamente isso que a gente está falando aqui nessa aula de hoje. Porque eu vou buscar no referencial técnico, tanto nas leis quanto nas normas, quais vão ser os parâmetros técnicos que vão trazer as soluções para que todas as pessoas consigam utilizar aquele espaço, aquele equipamento, aquele mobiliário, vivenciar aquela experiência que está sendo oferecida naquele espaço, naquela edificação, naquele evento, no que for que você esteja trabalhando a acessibilidade, tá? Então, a legislação e as normas vão trazer esses parâmetros. Como que você vai conseguir dar essa possibilidade? Então, nesse caso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, acionamento, toda hora você vai ter um tipo de acionamento. Se você está no acesso, você vai acionar ali a campainha ou o interfone. Se você é assessor, se você tem algum tipo de controle de acesso, você vai precisar acionar algum elemento para poder utilizar aquele controle de acesso. Se você vai utilizar o elevador, você vai ter que acionar ali algum comando para poder chegar ao seu destino que você deseja ali. Se você vai utilizar o sanitário, aí que você vai precisar acionar um monte de coisa mesmo. Vai ser o quê? Vai acionar a maçaneta, você vai acionar a torneira, você vai acionar a descarga, você vai acionar o alarme de sanitário, o alarme que existe para sanitário acessível, caso você esteja em uma situação de emergência. Então, esses acionamentos, essas questões, todas estão trazidas aqui nessa seção da norma, que pode ser que você não tenha entendido como que você vai poder pegar essa informação e trazer para a sua prática aí de projeto, de trabalhar acessibilidade, adequação de espaços, de modo que eles se tornem acessíveis. Então, olha só o que é revelador aqui, ó. Mais uma vez, controles. Os controles, botões, teclas similares devem ser acionados por meio de pressão ou alavanca.
Recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensões seja igual ou superior a 2,5 cm, conforme figura 25. Gente, 2,5 cm. Então, se você pega, por exemplo, uma torneira, é comum a gente ver, compra uma torneira acessível, aquela que tem umas alavancas enormes. Quer dizer que está errado, gente? Não está errado. Mas eu conhecer a informação que está aqui na norma vai me dar a liberdade de escolher, sabendo que eu estou atendendo aqui a um parâmetro técnico, né? E que eu vou estar trabalhando o espaço realmente acessível. Quer dizer que eu vou colocar o mínimo do mínimo, 2,5? Não sei, dependendo da situação que você estiver. O acionamento que você vai ter na torneira, você vai ter uma torneira de alavanca que tem aquela alavanca um pouco menor, mas que vai ser possível de ser acionada com o dorso na mão, 1/4 de volta, o acionamento leve. Então, as pessoas vão conseguir utilizar com facilidade. Ou pode ser acionamento por pressão. Tem torneira com acionamento por pressão, né? Mas não quer dizer que você vai precisar comprar aquelas torneiras com aquela alavanca muito grande. Mais uma vez, não vai estar errado, mas você conhecer o parâmetro da norma vai te dar a liberdade de escolher aquela solução que será realmente efetiva. Mais um exemplo de acionamento aqui que eu posso trazer para vocês. É muito comum, a norma tem uma parte lá que vai tratar somente sobre bebedouros, tem lá bebedouros. Então, eu tenho bebedouro de bica e tenho outros modelos de bebedouro. Então, eu tenho aquele bebedouro de bica, ele é mais especificado, ele é muito comum, inclusive, aquele que tem um acionamento por pressão, com os comandos com braille, mas é muito comum eu ver nos espaços aqueles bebedouros industriais. Então, aquele bebedouro industrial é um modelo acessível? Então, como é que você vai considerar se aquele equipamento ali é acessível? Você vai usar justamente essas informações que eu estou trazendo para vocês aqui. Ele está posicionado de modo que as pessoas consigam alcançar, chegar, se aproximar daquele bebedouro ali? Já é uma coisa positiva se esse parâmetro é atendido. As pessoas conseguem alcançar para utilizar, para acionar aquele bebedouro ali, conseguem pegar ali um dispensador de copos, caso exista. Então, esse tipo de avaliação que você vai ter que fazer. Na hora de acionar, aquele acionamento é em formato acessível. O que é formato acessível? Pressão ou alavanca, conforme está mostrado aqui no NBR 9050. Então, se é aquela torneira de giro, não vai ser acessível. É porque o bebedouro inteiro não é acessível? Não. É porque aquele acionamento não está em formato acessível. Tem jeito de resolver? Sim. Você vai lá colocar uma torneira que esteja em formato acessível, que seja acionada por pressão ou alavanca, considerando essas características ali, e voilá, temos um bebedouro acessível, que as pessoas vão conseguir se aproximar, alcançar, utilizar e de acordo com a finalidade que aquele bebedouro está ali, né? Então, é esse tipo de avaliação mais macro, é você tentar fazer esse exercício de empatia, de tentar se colocar na situação de outras pessoas para entender se aquele elemento ali que você está trabalhando na acessibilidade é de fato acessível. E é aqui que você vai buscar essas informações e você terá mais liberdade na hora de projetar espaços e edificações aqui acessíveis. Há muitos outros parâmetros aqui, então recomendo que você tire um tempinho, leia com atenção essa seção 4 aqui, esses parâmetros antropométricos, e sempre que você tiver alguma dúvida, será que a pessoa consegue chegar até esse elemento? Ela consegue se aproximar, alcançar, acionar, utilizar? Então, é esse tipo de avaliação que a gente vai fazer para saber se aquele elemento que a gente está trabalhando na acessibilidade é, de fato, acessível. Tá bom? Então, gente, esse foi... Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver vocês. Esse foi um tema um pouquinho mais técnico, que eu queria trazer para vocês, mas para você treinar um pouquinho a sua percepção de como que a gente vai conseguir trabalhar espaços de edificações efetivamente acessíveis. Claro que o referencial técnico, as leis, as normas vão ser extremamente importantes, mas mais importante do que ter esses elementos aqui para a gente utilizar na hora de trabalhar a acessibilidade dos espaços, é a gente entender como que a gente vai trabalhar e como que a gente vai pegar as informações que estão aqui e trazer aqui para o nosso lado, para ser um nosso auxiliar. São muitas informações, gente. Isso aqui é uma norma, é só a NBR 9050. Há muitas outras normas. Então, é muita informação. Não quer dizer que a gente precisa saber, decorar tudo que está aqui no referencial técnico. Mas é importante a gente saber onde estão as informações e onde que a gente vai consultar
sempre que a gente estiver trabalhando e tem alguma dúvida que relacionada à acessibilidade, para saber se aquele elemento que a gente está dimensionando, que a gente está adequando, é um elemento de fato acessível. Então, é entender onde que a gente vai buscar a informação e como que a gente vai trabalhar aquela informação para garantir que espaços de edificações sejam realmente acessíveis, tá? Então, é só uma percepção um pouquinho diferente. Eu acho que esse exercício a gente consegue fazer a todo momento, a gente está sempre interagindo aí com espaços de edificação, a gente vai a muitos lugares, como eu disse, é só pensar na nossa rotina diária, tudo que a gente faz, e começar a refletir, dar uns passinhos para trás, sair um pouquinho do automático e perceber o espaço de uma maneira um pouquinho diferente para saber se aquele espaço realmente vai ser acessível e vai poder ser utilizado por todas as pessoas, né? E a gente, enquanto profissionais, saber onde buscar as soluções para trazer acessibilidade e também pessoas com deficiência, saber que se ela não consegue alcançar, se aproximar, acionar, tem alguma questão de acessibilidade ali que não foi resolvida e que existem os parâmetros técnicos que devem ser adotados para que aquilo seja garantido. Então, sim, uma pessoa com deficiência deve poder utilizar espaços e edificações com autonomia, com segurança, assim como todas as pessoas, que são as premissas fundamentais aqui da acessibilidade, tá bom? Gente, então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vou pedir para vocês interagirem com o vídeo, para curtir, compartilhar, seguir, porque acaba chegando informação para outras pessoas também. Mas se você não quiser fazer isso também, não tem problema, tá tudo certo. O mais importante é que você pegue essa informação que está aqui e utilize aí no seu dia a dia. Vamos trazer a acessibilidade de uma maneira mais efetiva e entender que pode ser um processo mais simples, menos penoso, mais natural, né? Sem ficar com medo do referencial técnico, que é muito grande, mas entender como que a gente pode pegar as informações ali e trazer para o nosso lado. Tá bom? A nosso favor aqui, saber como que a gente vai tornar espaços realmente acessíveis. Então, é isso. Vejo vocês aqui na semana que vem com mais um Garantindo Acessibilidade. Essa foi a nossa aula 136. Essa é a nossa aula número 136. Então, pretendo continuar com esse projeto aqui das aulas de quarta. Se você tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse aqui, vou pedir para você clicar no link da bio aqui do meu perfil do Instagram, ou clicar aqui, vou deixar um link na descrição do meu site, lá tem uma área que você pode sugerir algum tema, alguma pauta que você queira que eu traga aqui para vocês também. Então tem um formuláriozinho lá que você preenche e vai ser um prazer ajudar você no que você esteja precisando de alguma dúvida relacionada à acessibilidade. Então é isso, vejo vocês na semana que vem, é isso, um beijo para vocês.